Oi, gente. Eu sou a Madame Sem Filtro, mais sem filtro do que a Madame, e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre uma coisa super importante, que é o feminismo. Muita gente tem muito preconceito em relação ao feminismo, às vezes porque nem entende direito ao que se refere. Então vamos falar de alguns tópicos que a gente deveria pensar bastante. Primeiro, o feminismo. Quando uma mulher diz que ela não é feminista, acho que um panda morre na China. Pois é, quando a gente fala isso, a gente apaga a luta de milhares de mulheres que vieram antes de nós, que fizeram com que a gente tivesse acesso à educação, ao voto, ao mercado de trabalho. Então, feminismo não é contra homens, mas é contra o machismo. E o machismo não precisa estar arraigado só nos homens, está arraigado em nós porque é uma coisa social, é uma construção social. Então, uma coisa que a gente ouve muito falar, isso é coisa de mulher que é mal amada, cabeluda, não se depila. Feminismo não é a respeito de amor, ou feminismo também não é a respeito de depilação. Feminismo, ele não te impede de se depilar, não te impede de ser amada. Agora, se você tem um pouco de senso, você vai procurar alguém que te respeite. Então, se essa pessoa é machista e te trata como se fosse um ser inferior a ele, aí você realmente está sendo mal amada. Mas não é porque você é feminista, porque você escolheu o cara errado. Sinto muito. Outra coisa que a gente ouve muito, isso é coisa de lésbica. Isso é coisa de gente. Isso é coisa de ser humano. Ser feminista é, inclusive, coisa de um homem decente. É saber que as mulheres têm uma luta muito grande pela frente, que a gente enfrenta turno dobrado de trabalho, que a gente enfrenta preconceito, que a gente enfrenta tanta coisa. Então, que ser feminista é coisa de gente. É coisa de gente bacana, decente. Bom, outra coisa. Feminismo e aborto. São dois temas separados, mas que se unem pela condição feminina. O que tem uma coisa a ver com a outra? Eu, por exemplo, eu sou absolutamente contra o aborto. Por convicções religiosas, por convicções pessoais, por convicções científicas até. Mas eu não acho que o meu ponto de vista tem que prevalecer sobre o dos outros. Então, tem gente que considera que a vida não começa no útero. Tem gente que considera que é ateu, que não acredita em Deus e que para ele tanto faz como tanto fez. E uma coisa é real, e a gente não pode deixar de falar, que o aborto, ele existe, ele está sendo feito. A classe média e alta fazem nas clínicas e a classe social mais prejudicada vai fazer em açougue, em aborteira, em lugar sem condição de higiene, com agulha de tricô, com essas coisas assim horrorosas. Então, ser feminista é defender também a vida dessas mulheres. Embora você não concorde, eu acho que isso é um tema que você não pode decidir sobre a opinião de outro ou sobre o direito de outro. Principalmente porque a maioria de nós condena todo tipo de fanatismo quando as mulheres são obrigadas a cobrir a cabeça, a fazer não sei o quê. A gente condena. A gente condena porque a gente não acredita nisso. Então, o direito de cada uma precisa ser preservado. O que hoje a gente tem é simplesmente a hipocrisia, onde não se permite que a mulher mais pobre, vítima de violência, vítima de uma porção de coisas, tenha a capacidade de decidir por si mesma e conseguir um apoio do governo para a pessoa passar por um psicólogo, para a pessoa passar por alguém, para que realmente ela possa avaliar se ela quer ou não isso. Porque muitas vezes a pessoa está tão desesperada, tão sem chão,
que vai por esse caminho e às vezes um pouco de assistência, que seria uma coisa lógica num processo desse tipo, poderia fazer com que a pessoa acabasse até mudando de opinião. Então, a convicção pessoal de cada uma não pode se sobrepor à de todos, à de todas as mulheres. Outra coisa que a gente ouve pra caramba é: o que ela estava fazendo aquela hora na rua, com aquela roupa, quando acontece uma violência? A mulher pode sair sem roupa pela rua, isso não dá direito de ninguém tocar ela de nenhuma maneira. E eu digo mesmo para os homens, podem sair do jeito que forem, isso não me dá o direito de botar a mão neles para nada. Então, a vítima nunca é culpada pelo crime, nunca. Então, se a vítima foi atacada, a culpa não é dela. É culpa de um doente, de um maluco, do que você quiser dizer. É culpa de uma pessoa que está funcionando de maneira completamente errada e precisa ser afastada da sociedade. Nem todo homem que faz esse tipo de coisa é maluco. Pode ser oportunista, mau caráter. E não é a roupa da mulher que diz isso. É a doença que está nele. É a falta de caráter que está nele. É a incapacidade de reconhecer a existência do outro sem que ele tenha que interferir nela. Outra coisa que a gente ouve muito também é assédio mimimi. Eu não sei vocês, eu tenho 57 anos, já fui garota, obviamente, não nasci assim, eu não sou Benjamin Button, não tô voltando. Então, eu já fui muito assediada na rua. Eu já ouvi cantada, já fui impedida de passar por certos lugares, já tive que evitar certos lugares porque ali os homens faziam o que bem queriam e estava tudo certo. Então, ser assediado não é uma coisa fácil de transpor, não é uma coisa boa. Mas paquera é uma coisa, assédio é outra. Assédio pressupõe intimidação. Paquera não. Vai continuar sendo paquerado, vai continuar paquerando, mas ninguém tem o direito de assediar ninguém, inclusive porque assédio é crime. Outra coisa, esse negócio de feminicídio é besteira. Feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. Por quê? Porque é onde a mulher é atacada na sua condição de mulher, é um crime de ódio, entendeu? Muitas mulheres são mortas por namorados, ex-namorados, maridos, ex-maridos, porque elas não querem continuar pertencendo a eles. Ou elas fizeram algo que eles julgaram que ela não merecia mais viver. Então, esse crime acontece dentro de casa, esse crime acontece onde ela deveria estar preservada e ela é agredida por alguém normalmente mais forte e que vem de surpresa e que mata a mulher. Aí vai dizer, tem homem que é morto por mulher. Então, pega as estatísticas, senta e dá uma olhadinha. Quantas mulheres são mortas por companheiros e quantos homens são mortos por companheiras? É só fazer a conta. Aí não é só matemática, não precisa nem ir muito longe. Esse negócio de dizer que ele me ajuda em casa. Como assim? Me explica, vamos lá de novo. Ele me ajuda em casa. Ele mora na sua casa. Ele come comida, ele suja a roupa, ele suja o chão, ele usa o banheiro. Ele não te ajuda em casa. As pessoas têm tarefas e que precisam ser divididas, porque 2 pessoas, 3 ou 10 habitam aquela casa. Então ninguém te ajuda. A casa não é responsabilidade feminina, a não ser que ela tenha combinado isso. Mas fora isso, não é.
Não é. Você não é babá, você não é nada disso. Ah, ele não sabe cozinhar. Cara, o cara dirige um caminhão e não sabe cozinhar? Tá aí no YouTube. Você pode pegar receitas, passo a passo, ver, fazer. Você pode aprender a costurar no YouTube. Você pode aprender tudo que você quiser aprender. Porque eu não nasci costurando, não nasci cozinhando. E algumas dessas coisas eu nem aprendi. Por exemplo, costurar, eu sou uma negação. Então, sabe, esse tipo de desculpa imbecil que o homem dá, que aí eu não sei, existe uma coisa muito simples para isso: aprenda. Nenhuma de nós nasceu sabendo. Lugar de mulher. Lugar de mulher. Quando você ouvir essa frase, o que você pensa? Quando você ouve essa frase, o que você pensa? Lugar de mulher. Lugar de mulher é onde a mulher quiser estar. É onde a mulher se achar bem. Lugar de mulher é onde a gente quiser estar. E pronto, isso aí não tem nem muito o que explicar, né? Outra que a gente fala muito, né? Igualdade salarial. Se uma mulher tem a mesma qualificação e faz o mesmo trabalho que um homem, ela tem que ganhar a mesma coisa que um homem. Ah, mas mulher engravida. Sim, você tá aí do outro lado me assistindo, inclusive porque você nasceu de um parto de uma mulher. Se os homens quiserem engravidar, podem tentar, né? Não sei se é possível, mas eu juro pra vocês que eu queria estar na sala de parto pra assistir um negócio desse. Ah, mas eu queria. Então, não é um favor. Não é uma condescendência. Uma mulher tem que ganhar a mesma coisa que um homem se faz o mesmo trabalho. Simples assim. Não tem o que elucubrar. Sua mãe não lhe deu educação? Eu volto a perguntar. Alguém aí já conseguiu gerar um filho sozinha? Não estou falando de gravidez, eu estou falando de conceber um filho sozinha. Essa criança, se não for uma gravidez planejada em um laboratório e com doador anônimo, essa criança tem pai. Então, eu aconselho a perguntar se os pais não lhe deram educação, porque não é uma obrigação feminina dar educação a uma criança. Algumas vezes a gente tem que aproveitar bem essa oportunidade, porque quando você cria um menino, é para criar um menino decente, diferente de muita gente que tem por aí. Mas isso é se você quiser, se você achar legal. Você não é obrigada a engravidar, você não é obrigada a criar ninguém. Vai do seu direito. Então, não é a mãe que dá educação. São os pais que dão educação. Fred, aquela fulana roubou meu namorado, meu marido, meu companheiro, meu whatever. Quando você se juntou, casou com ele, você prometeu fidelidade a ele. Quando ele te prometeu fidelidade, ele tinha mais alguém do lado? Alguém prometeu a você que não atacaria o seu marido, não faria? Não. Responsável de uma traição é o traidor. Não é a mulher com quem ele traiu. Essa mulher pode, no máximo, você pode dizer que ela não teve sororidade. Mas não tinha nenhum compromisso com você. Quem tinha era o teu companheiro, marido, namorado, enfim. E por fim, feminismo não luta por privilégio. Não. A gente quer só a igualdade. Direitos iguais, deveres iguais, os nossos deveres são iguais, a gente paga imposto de renda, a gente tem tudo que o homem tem, todos os problemas. A gente quer ter a mesma condição de vida, entendeu? Eu posso querer andar por aí sem camisa,
eu posso querer andar por aí fazendo o que eu bem entender. É um direito meu como ser humano. Então, se o feminismo incomoda porque a gente está falando de mulher, vamos falar do direito do ser humano. O ser humano tem o direito de ser tratado com igualdade. Então, pense bem quando você for falar sobre o feminismo. Não renegue essa luta que começou muito antes de você existir e provavelmente vai terminar muito depois que você partir, entendeu? Não desista de ser feminista. Seja feminista. Lute pelos seus direitos. Lute pelos direitos das suas filhas, das suas mães, das suas colegas. A gente já viu, eu com essa idade já vi muita coisa acontecer muito antes, de muito progresso, que hoje a gente meio que já nem sente mais como progresso, mas muita coisa já andou, mas o caminho é muito longo pela frente. E vou dizer mais, não é porque um dia essa pauta do feminismo pode atender todas as minhas questões que vai atender todas as questões de todas as mulheres. Então, enquanto a gente não tiver a igualdade em relação à igualdade, inclusive racial, não vai estar resolvido. Então eu te peço, minha amiga, não renegue o feminismo. Ele não é contra Deus, ele não é contra os mandamentos, ele não é contra nada. Ele é a favor da igualdade. Eu vejo vocês semana que vem, provavelmente na sexta-feira. Essa semana eu acabei não postando, porque eu viajei da Finlândia de volta para casa e a viagem foi longa. Um beijo grande, uma boa semana, fiquem todas com Deus.